Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite, estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Nedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Liguem e participem. Bom, semana passada nós não tivemos o programa, né? Foi dia 21 de abril, feriado, e nós respeitamos aí o feriado das pessoas, né? Aliás, a semana passada foi complicada. Dia sim, dia não, teve um feriado, e na sexta-feira agora nós vamos ter outro feriado. Esse é o Brasil que nós vivemos. Não tem tempo para se trabalhar e só se gasta dinheiro, porque cada feriado que vem por aí é um dinheiro a mais que se gasta e deixa-se de ganhar. Bom, entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. O telefone da Focus é 3512-1253. O telefone mudou por circunstâncias necessárias, nós fomos obrigados a trocar o número do telefone da Focus. Então hoje eu quero pedir aos nossos telespectadores, o telefone está aí correndo aí no vídeo, os senhores prestem atenção no vídeo que está o telefone, e é 3512-1253. Participe aí do nosso programa. Eu vou abrir o programa hoje lendo para os senhores uma carta aberta para a excelentíssima senhora presidente Dilma Rousseff, e essa carta tem a seguinte classificação: diga não à corrupção, mudança já. Essa carta é da maçonaria, e eu achei uma carta importantíssima para o momento certo que o país está atravessando, e trouxe aqui para os nossos telespectadores, o povo friburguense, tomar conhecimento disso,
que eu entendo ser de muita importância. Senhora Presidente, a maçonaria brasileira, como deve ser de seu conhecimento, no passado promoveu ou, pelo menos, inspirou mudanças profundas nos rumos da nação. Hoje, achamos por bem sair do recato de nossas oficinas e nos expor junto ao povo brasileiro, que temos todo o orgulho de compor. Empresários honestos, jovens e crianças, às quais ensinamos princípios de conduta cidadã para dirigir-lhe esta carta pública e transparente. É necessário que se diga que nós, maçons, não somos uma elite branca. Somos a pluralidade do povo brasileiro, reunindo irmãos pardos, brancos, negros, caucasianos, indígenas e etc. Mais ainda, temos por princípio o respeito às crenças religiosas e tendências políticas de cada um de nós. Entre os maçons encontramos católicos, espíritas, evangélicos, budistas, oposicionistas e situacionistas, com ou sem vinculação a partidos políticos. Porém, há séculos deixamos de ser construtores de catedrais para sermos construtores sociais. Por isso, é impossível presenciarmos as escabrosas revelações trazidas a público por um respeitável brasileiro, o doutor Sérgio Moro, e uma equipe de patriotas que compõem o Ministério Público em todos os níveis e a Polícia Federal, sem que nos manifestemos. Juramos defender nossa pátria contra agressões movidas contra ela e a corrupção desenfreada revelada nos escândalos recentes. Há mais por vir além do famoso petrolão. Não só agride o nosso amado Brasil, como é mácula que envergonha a nossa história, infelizmente. Por isso mesmo, tal nódoa não deve nunca ser esquecida para que as futuras gerações não repitam a negligência, má-fé, omissão, incompetência e descaso com a aplicação dos recursos que os brasileiros recolhem aos cofres do Tesouro Nacional, como hoje se constata em todos os escalões de seu desgoverno. Mas os golpes dados à ética não param na rapinagem posta em prática por quadrilheiros de seu partido e de partidos aliados. Vão mais além. Roubaram-se toda a fé e esperança de um povo, por meio de mentiras irresponsáveis, num presente e futuro promissor deste país. Devemos recuperar a memória. Há poucos meses, em suas promessas de campanha, diga-se de passagem, reprovável pela destruição de reputações e discursos mentirosos, aviltando os demais candidatos à presidência de nossa República. Registramos o compromisso de queda de 18% nas tarifas de energia. Hoje, amargamos uma alta de quase 30%, em média, em tais custos. A prometida queda nas taxas de juros foi desmentida pela sua elevação, que diminuiu o poder de compra de brasileiros, o grau de investimento de nossos sofridos empreendedores e devolve ao limbo da pobreza os milhões de pessoas que seu desgoverno diz ter tirado da miséria. Nossos pais nos ensinaram que mentir é muito feio. Presidente, achamos que seus pais não lhe devem ter dito tal frase. Se o tivessem feito, possivelmente a vergonha não lhe permitia ocupar o mais alto cargo do funcionalismo público da nação. Repetimos, Sua Excelência é uma privilegiada funcionária pública. Traduzindo, sua função é servir ao povo e não vilipendiá-lo, mesmo que indiretamente, por omissão,
conivência ou incapacidade de conduzir uma máquina estatal que Sua Excelência transformou em paquidérmica. Enfim, nada do que foi dito aqui é novidade. Acreditamos em sua capacidade de autocrítica, termo muito utilizado por seus pares de esquerda. O que queremos deixar claro é que tanto Sua Excelência quanto muitos parlamentares não tiveram competência de ouvir o clamor das ruas que bradamos em 15 de março próximo passado. Não é à toa que o mote das próximas manifestações é expresso pelo slogan "Eles não entenderam nada". Vamos tentar ao máximo ser claros. 1. O povo brasileiro não pediu pela reforma política, aliás, extremamente tendenciosa, cujos termos foram tornados públicos. É necessária, isto sim, uma reforma de governo. Sua sugestão está marcada pela marca recorde de 39 ministérios, muitos deles criados para abrigar apaniguados do seu partido ou de partidos aliados. Se o tamanho descomunal do seu do seu desgoverno se revelasse eficiente, seria mais fácil de engolir. Ao contrário, o Estado hoje é comparável a um buraco negro que engole os recursos públicos no pagamento de regalias e benesses, folha de pagamento de um exército de comissionados, além dos profissionais de carreira, sem que haja a devolução aos sofridos brasileiros que sustentam seus luxos na forma de serviços públicos e infraestrutura de qualidade. 2. O clamor popular, que Sua Excelência não escutou, pedia pela transparência da aplicação de recursos nacionais por meio do BNDES, em países mantidos por governos, em sua quase totalidade, ditatoriais. Será mera coincidência. Todos eles participam do clube denominado Foro de São Paulo, que reúne todos os partidos de extrema esquerda da América Latina e Caribe, além de organizações criminosas e terroristas como as Farc. Presidente, somos carentes de tais obras de infraestrutura aqui na nossa terra e temos certeza de que isso é de seu conhecimento, sem falar da necessidade de investimento em educação e saúde. Desconhecemos, porém, suas reais intenções, mas não se dê ao trabalho de revelá-las. Não saberemos nunca se Sua Excelência estará falando a verdade. 3. O povo brasileiro não admitirá, em hipótese alguma, que o ministro Dias Toffoli presida a segunda turma do STF, que irá julgar os crimes perpetrados no escândalo denominado Petrolão. Ele tem notórios impedimentos éticos para tal. Foi advogado do seu partido, assessorou o ex-ministro José Dirceu, réu condenado pelos crimes praticados no escândalo conhecido pelo codinome Mensalão. E nas últimas eleições portou-se de forma, no mínimo, suspeita durante a apuração dos votos. Apuramos as histórias referentes à empresa Smartmatic. Lembre-se, estamos na era da informação e ela circula com velocidade estonteante. Basta saber e querer acessá-la. As máscaras, neste século, caem rapidamente. 4. Não há necessidade, presidente, de que seu governo crie pacotes anticorrupção. Nosso Brasil tem leis e Constituição que prevêem e pune crimes de responsabilidade, crimes de peculato, crimes de corrupção ativa e passiva, crimes contra a República, crimes de traição à pátria e etc. O que é necessário é que seu partido desaparelhe o poder judiciário e limite-se ao executivo e legislativo. Lembre-se, presidente, seu partido não é o Brasil e o Brasil não se tornará nunca um único partido político. O povo brasileiro tem inteligência e discernimento suficiente para reconhecer que seu partido não tem um projeto de governo, mas um projeto de poder, que
via corrupção sistêmica, busca ocupar todos os espaços da administração pública. Enfim, presidente, não usamos até o fim desta carta o vocábulo presidenta para não agredir nosso vernáculo. Para sermos objetivos, confiamos no seu discernimento. Escute as vozes da nação. Escute, sem mentiras, de hora em diante, o que o povo brasileiro exige que seja feito. Caso não esteja ao seu alcance, em virtude de possíveis compromissos indeclaráveis, firmados com aliados escusos, ponha em prática uma saída honrosa. Demita-se, renuncie, alegue problemas de saúde que merecem cuidados. Invente qualquer desculpa. Mentiras partidas de sua excelência não serão novidade. Será menos doloroso para o país e para a presidente que um processo de impeachment, recurso constitucional que detém a nação brasileira para afastá-la definitivamente da vida pública. Entre para a história pelo fato de ter reconhecido erros e incompetência para gerir o destino de milhões de compatriotas. Não permita que seu desgoverno chegue ao nível zero de aprovação popular. Gostaríamos de finalizar esta carta aberta com a expressão respeitosamente, mas isso é impossível. O povo brasileiro merece respeito. Isso não nos foi dado. Em contrapartida, Sua Excelência perdeu todo o respeito que poderíamos lhe dedicar. Movimento Mudança Já, Mações BR. Essa carta está datada de 12 de abril de 2015. Que carta maravilhosa. Perfeita, doutora né? Tabata. E aí? Perfeita. Qual os seus comentários? Esse finalzinho, ele peça para sair, peça licença, peça... como é que é? Problemas de saúde, alegue problemas de saúde, é perfeito. Fale qualquer mentira, porque ela já é uma mentirosa. Pois é. E ninguém acredita mais nela mesmo, né? E tente deixar o Brasil, alguém salvar o Brasil, porque do jeito que está, Nido, sem condições. Você sabe que ela não vai fazer o tradicional pronunciamento de 1º de maio, sexta-feira, né? Olha que vergonha para o país. Como é que 1º de maio, Dia do Trabalhador, a primeira vez que a gente vê no Brasil um presidente não fazer um pronunciamento. Aí como é que... mas faz sentido, né? Como é que ela vai para a televisão falar alguma coisa em prol do trabalhador se ela está lá por trás querendo só abocanhar os direitos do trabalhador? É complicado, minha gente, é muito complicado. 3512-1253. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. CPI da saúde, isso é um outro assunto da nossa cidade atípica de Nova Friburgo, que essa carta aqui da maçonaria em relação a presidente Dilma se encaixa direitinho com o governo certeza. Do nosso município, né, doutora Tabata? E encaixa corretamente essa carta aqui. É só fazer algumas adaptações, muito poucas. Vamos lá. Finalmente foi protocolada a CPI da saúde de Nova Friburgo, com mais ou menos 12 mil assinaturas da população e aprovação da proposta de 8 vereadores. Luta que já vem rolando desde 2014. Vocês lembram disso, né? Uhum. Anteriormente foi criada uma comissão, inicialmente com 5 vereadores, onde 2 desistiram e abandonaram a comissão no meio do caminho. Um deles, o vereador Dr. Renato Abirrâmio, médico. No dia 16 do corrente mês, o doutor Abirrâmio afirmou considerar a saúde um caos, mas reconheceu não ter tido tempo suficiente para avaliar com maior profundidade a proposta em dezembro, quando assinou a proposta para a abertura da CPI da saúde. Que gracinha, né? Ô, doutor Renato, pelo amor de Deus, o senhor é um homem de idade, um homem experiente, um médico. Essa colocação sua na reportagem que o senhor deu é absurda, né? É absurda essa sua colocação. O doutor Renato Abirrâmio diz que não encontrou fato determinado para a abertura de uma CPI. Entendo que o doutor Renato Abirrâmio não encontrou fato determinado por não ter boa vontade em procurar, pois não precisa ir a lugar nenhum,
Já tivemos diversas denúncias, como falta de tratamento, cirurgias não realizadas, diversas, falta de medicamentos, isso aí é quanto mais, falecimento, inclusive na maternidade, fato de grande repercussão na cidade, inclusive com protestos públicos, falecimentos duvidosos no Hospital Raul Sertã, falta de médicos especialistas, médicos anestesistas, falta de segurança para os internos, dentre outros. A matéria mais recente e o cancelamento pela 5ª vez da cirurgia da senhora Cibercília Soares dos Santos, uma idosa. Essa matéria foi publicada no jornal A Voz da Serra, de 21/22, agora de abril de 2000, inclusive com a foto da referida senhora. Está aqui, da referida senhora, saiu lá no jornal. Aquilo ali é um fato, doutor Renato. Aquilo ali é mais um fato de todos os outros fatos que já tiveram. Doutor Renato, o senhor já foi secretário de saúde, conhece todos os problemas da saúde de Nova Friburgo, as suas irregularidades e o sofrimento desse povo ordeiro e trabalhador. Esquiva-se de participar de uma CPI para colaborar na apuração dos fatos, entendo que o senhor está fugindo às suas responsabilidades que o povo lhe depositou. Alguns vereadores sabemos que não assinaram a proposta da CPI e com certeza vão votar contra, unicamente por estarem comprometidos com o prefeito Rogério Cabral. Esses vereadores não foram eleitos para defender os direitos do povo e fiscalizarem o poder executivo, fatos que são de suas obrigações. Mas isso é um assunto, minha gente, que cabe aos eleitores resolver na próxima eleição. Porque se os senhores elegem vereadores que vão para lá e não defendem os direitos do povo, vai um vereador médico e não assina para abrir uma CPI da saúde, do qual ele foi secretário de saúde, porque diz que não tem fato, e os fatos estão aí toda hora. Tem fatos que já houve passeata, já houve tudo, e no próprio jornal onde saiu a foto do doutor Renato, tem a foto dessa senhora, que a cirurgia dela já foi adiada 5 vezes. Isso aí não é um fato, minha gente. Será que precisa mais fato? E as mortes que já tivemos, os falecimentos que já tivemos? A todos os vereadores que aprovaram a proposta da CPI, fica aqui os nossos agradecimentos do Programa em Defesa do Consumidor e em nome do povo friburguense. Os vereadores que não aprovaram, fica aqui o nosso voto de repúdio. E peço a Deus que os senhores nunca precisem ser atendidos naquele local no caso de um acidente, pois é para onde o Corpo de Bombeiro tem que levar para ter o primeiro atendimento. Depois, se ficarem vivos, aí é que vão para os seus planos de saúde para ter aquele quarto bonitinho e receber lá os seus convidados, entendeu? Mas o primeiro local de atendimento é o Hospital Raul Sertã, porque o Corpo de Bombeiro é quem socorre acidente de carro, acidente de moto, qualquer acidente que as pessoas sofrem, eles são socorridos na rua e são levados para o Hospital Raul Sertã. Posteriormente, é que são transferidos para os seus planos de saúde para poder receber lá os seus convidados, os seus visitantes e por aí afora. Então, os vereadores têm que entender que todos nós, mesmo tendo plano de saúde, precisamos do Raul Sertã funcionando. Porque nós podemos ser vítima e ter que usar o Raul Sertã, e é lá no pronto-socorro aonde se salvam as pessoas. E quando nós temos um pronto-socorro, como temos o Raul Sertã, as possibilidades de sair de lá vivo são quase nenhuma. E está aí todos esses acontecimentos, e agora vem aí 8 vereadores assinar a CPI, e vamos ver quem é que vai aprovar ou quem é que não vai aprovar. Se não aprovar a CPI da saúde em Nova Friburgo, é uma vergonha, é um caos, pode fechar a Câmara dos Vereadores, ou então os vereadores que votarem contra, o povo pode eliminá-los, eles, na próxima eleição, porque será um dos maiores absurdos na nossa cidade atípica de Nova Friburgo. Né, doutora Thalma? Com certeza, Nildo. E por falar em Raul Sertã, você está sabendo da bactéria? Não, já tem mais uma coisa nova? Tem, mas você não sabia? Não, semana passada
foi identificada uma bactéria, eu não sei em que ala no Raul Sertã, mas parece que a ala está isolada para poder evitar a contaminação para o restante do hospital, para os pacientes que estão lá localizados. Mas eles, como sempre, né, estão tentando abafar para não espalhar na cidade o bafafá, né? São tantas coisas que a gente não sabe mais nada, né, doutor? Pois é. Por exemplo, para complementar esse assunto que eu estou falando do Hospital do Raul Sertã, eu tive acesso a um requerimento de informação, número 043, eu posso até dizer o nome, porque é um documento público, e documento público a gente pode falar, não existe nenhuma proibição de se falar em documento público. Esse documento é um documento do vereador Zezinho do Caminhão, que foi enviado para um requerimento de informação, pedindo diversas informações ao Poder Executivo. O vereador pede, através de um requerimento de informação, datado de 2014, 27 de janeiro de 2014, diversas informações sobre a saúde. O que causa surpresa é que as informações são dadas somente dos meses de janeiro a junho de 2013. Ele pediu em janeiro de 2014. Tudo bem. A informação deveria ter vindo do ano todo de 2013 até aquela data de 2014. Esse é o correto. Não. Mas ele recebeu uma informação que são dadas somente nos meses de janeiro a junho de 2013. E o restante do ano não vieram as informações. O número de óbitos de janeiro a junho de 2013, segundo a informação, está aqui, eu tenho aqui na minha mão, assinado pela a diretora médica do Hospital Raul Sertã, está aqui, diz que, quer dizer, era diretora médica do Hospital Raul Sertã naquela data. Agora eu não sei se é a mesma, se mudou, por isso que eu não vou nem revelar o nome da doutora, porque eu não sei se continua a mesma, se mudou, eu não sei. Bom, faz sentido. O número de óbitos de janeiro a junho de 2013, são um total de 383 óbitos. Como não mandaram o restante do ano e por estimativa, presume-se que no ano de 2013, o número de óbitos chegou a mais ou menos 756 óbitos. Isso é uma conta feita por estimativa. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas chega-se esse número. Então, se vocês verem, no ano de 2013, doutora Tabata. Bom, os dados que os vereadores pedem através de requerimento, que são os vereadores que estão pedindo, são dados dificílimos de ser obtidos. Até porque os vereadores não conseguem. E quando recebem alguma resposta de suas solicitações, estas não vêm completas. Esses são os vereadores que se diz oposição. Porque os vereadores que são da situação não pedem nada, não quer saber de nada. Já está com o cara, vai pedir o quê? Quem pede é o cara da oposição. E o cara da oposição pede, não consegue nada. Entendeu? Não consegue nada, é tudo muito difícil. E quando recebe alguma resposta das suas solicitações, essas não vêm completas. É o caso que eu estou passando aqui para o senhor. Esses itens que eu estou passando é um requerimento de informação solicitado pelo vereador Zezinho do Caminhão, que nada ficou sabendo de concreto daquilo que ele pediu. Entendeu? Olha as perguntas que foi no requerimento de informação do vereador. As perguntas foram as seguintes: quantos pacientes ficaram internados no Raul Sertã? Quantos pacientes vieram a óbitos? Qual a causa da morte? Quer dizer, qual a causa da morte de cada óbito, né? Quantos dias ficaram internados até o seu falecimento? Qual ou quais são os médicos que os atendeu ou os atenderam? Bom, só de ver que pelas perguntas do vereador, pelo que eu estou passando da resposta que mandaram para ele, não responderam nada. Concorda, doutora? Metade de uma pergunta. Metade de uma pergunta. Percebe-se claramente que praticamente nada foi respondido. E que foi respondido, e o que foi respondido está incorreto e com evasivas. Olha só, em 2014, também por estimativa, o número de mortes ultrapassou a 1.000 óbitos no ano de 2014, também por estimativa, porque eles também não informaram.
Então está aqui o requerimento, está aqui a informação e está aqui o requerimento dos pedidos do vereador. E ninguém informa nada, não acontece nada. O vereador Zezinho ainda deu sorte que foi aprovado o requerimento de informação, mas a prova chega para lá, leva não sei quanto tempo e depois não volta. E quando volta incompleto, não informa nada. E o vereador não fica sabendo de nada. Entendeu? Uhum. É isso aí. É o que está acontecendo, é o que acontece no nosso município, é o que acontece no Poder Executivo e nada acontece com ninguém. Esse é o país que nós vivemos, esse é o município que nós vivemos, esse é o Poder Legislativo e o Poder Executivo que nós temos na nossa cidade. E quando a gente vem e que traz esses documentos, que mostra a verdade e que deixa o povo informado daquilo que está acontecendo, eles ficam zangados. Zangados de quê, gente? Vocês deveriam era agradecer, está entendendo? Agradecer o que nós estamos trazendo aqui e vocês corrigirem o que vocês estão fazendo. Os senhores viram ontem nós tivemos uma plantação na Praça Getúlio Vargas. Amanhecemos o dia 27 de abril, segunda-feira, uma bela segunda-feira ontem, com uma plantação de alface e repolho, num espaço que estava lá abandonado na Praça Getúlio Vargas. Desde que cortaram as árvores, que quebraram aquilo tudo lá, aquele espaço está abandonado. Ontem ele amanheceu plantado com alface e repolho. E ficou bonito, ficou um canteiro bonito aqui, ó. Eu trouxe até, saiu uma foto aqui no jornal A Voz da Serra, não vai. Eu acho que dá para as pessoas verem de casa. Ficou um canteiro bonito, bem feito, ficou um canteiro bonito. Imediatamente, quando a prefeitura tomou conhecimento, mandaram o caminhão para lá, mandaram o homem, arrancaram aquilo tudo, pegaram aquilo tudo, jogaram o caminhão, jogaram aquilo tudo fora. Não sei de quem foi a ideia de fazer aquela plantação, mas tem o meu apoio. Um local que está abandonado pelo município, que nada fez após a poda das árvores e a destruição dos canteiros. A nossa cidade está falida e abandonada. O povo está perdendo a condição de se alimentar. Ninguém consegue mais efetuar suas compras como antigamente. Por isso, achei uma ótima sugestão da pessoa ou do grupo que fez aquilo lá. Senhor prefeito, o senhor tem que governar com o povo, aceitar suas sugestões, ao invés de, num ato de covardia e rebeldia, mandar retirar toda aquela plantação, sem pelo menos saber qual a finalidade que aquilo ali foi colocado. O grupo SOS Praça lhe explicaria, não havia necessidade daquela violência que o senhor mandou usar ali na praça. O que está acontecendo em Nova Friburgo é que a administração não se dá o respeito e, consequentemente, não pode ser respeitado. Quem não se dá o respeito não pode ser respeitado. Por isso, essa administração serve de chacota para a população, para a imprensa, e os poderes da nossa cidade ficam cada vez mais desmoralizados. Olha só, não fizeram nada, aquilo lá estava abandonado. Aí fizeram aquela plantação que o grupo SOS, eu dei uma olhada rápida aqui no jornal hoje, eles estão explicando que aquilo ali foi plantado para dar uma palestra sobre agricultura orgânica e depois eles iriam tirar. Quer dizer, se o prefeito mandasse alguém lá saber o que era aquilo, eles seriam informados, depois da palestra, o próprio grupo que plantou, que botou aquilo lá, iria tirar. Mas não, a violência, a covardia... Fala sempre primeiro. Fala sempre mais alto que fizeram. Hoje, o que eles fizeram? Chegaram lá e plantaram azaleia. Só que eu não sou jardineiro, não sou plantador de nada, o meu caminho é outro. Mas só em você olhar aquelas azaleias plantadas na praça, elas não vão chegar a lugar nenhum. Elas não vão chegar, não. Aquilo vai morrer e não vai demorar muito tempo, porque está tudo amontoado um em cima do outro. E azaleia, eu já andei conversando com algumas pessoas que entendem dessa plantação e diz que aquilo não se planta daquela maneira. Aquilo é mais espaçoso, mais não sei o quê, não é daquela maneira. Então, é uma cidade desgovernada, é uma cidade atípica, e onde ninguém sabe de nada e todo mundo faz o que quer de qualquer maneira.
Até então, eles não tinham tido a capacidade de fazer alguma coisa. Aí, depois que aconteceu isso, aí no instante arranjaram lá um monte de azaleia para botar lá na praça. Quer dizer, é um desgoverno. Não adianta a gente querer modificar, ajeitar de alguma maneira, porque não tem o que ajeitar. É realmente um desgoverno. Não é, doutora Tabata? Com certeza, Nildo. Simplesmente foram lá, arrancaram as árvores. Você não observou, Nildo? Esse fim de semana eles podaram as árvores também, que estavam com os galhos ali para a rua ali Para os pontos de táxi? Isso. Então deixa eu explicar a senhora ali. E largaram tudo ali. Ali não foi eles que podaram nada. Os taxistas têm os seus táxis ali, trabalham ali. E aqueles galhos ali estavam perigosos em cair, quebrar um galho daquele e cair em cima de um carro daquele, de uma pessoa que vai pegar o táxi, do próprio taxista. Aí eles entraram em contato com o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro veio e podou. E não cabe ao corpo de bombeiro tirar os galhos, cabe ao corpo de bombeiro cortar. Aí eles ficaram loucos o dia todo, querendo saber. Você vê, é um desgoverno tão grande que eles nem sabiam que foi o corpo de bombeiro que fez aquilo. Ficaram loucos para saber quem cortou aquilo. Entendeu? Gente, qualquer um que passasse lá via. Mas é um desgoverno, doutora Tabata. Pelo amor de Deus. Agora, o corpo de bombeiro é um órgão estadual. É um órgão que chega, tem perigo, tem autoridade para cortar, para fazer o que tiver que fazer. O perigo é que não pode permanecer. Entendeu? Eu sou bombeiro, sou chamado para ver uma ave que está perigosa. Cheguei lá, analisei, está perigosa, corta isso aí fora. É uma autoridade que o bombeiro tem e que não tem que perguntar nada a ninguém, nem a prefeito, nem a ninguém. Tem que tomar a atitude deles de profissional. E foi o que foi feito ali. E eles não sabiam que foi com o bombeiro. Olha, é brincadeira, né? Isso aí é para lá no dia não sei de quê, não tem nem classificação. Aquele carro do corpo de bombeiro a manhã inteira lá, com a escada Magiro, lá cortando os galhos, não passou um funcionário da prefeitura lá para ver. É porque domingo aqui em Nova Friburgo os guardas da Altran não dá. Eu acho que eles estavam esperando que o corpo de bombeiro ligasse para ele para dizer, eu cortei uma árvore, eu podei uma árvore aí na praça. Eles pensam eles praticamente podaram quase que todas as árvores ali, né? Acho que eles estão achando que o corpo bombeiro tem essa obrigação. Não tem não, prefeito. O corpo bombeiro não tem obrigação nenhuma da satisfação ao Aliás, eles não tinham nem obrigação de ir lá podar as árvores, né? Fizeram porque eles sim amam a população de Nova Friburgo. Saiu na internet esses dias aí um documento publicado e que está escrito lá assim: provas da vergonha dessa seletiva, onde nem todos pontuaram e entraram, enquanto muitos não sabiam desse fato. Tem um processo seletivo simplificado 01/2015 e está publicado um edital de convocação 004, aonde chama as pessoas para irem na Secretaria de Fazenda e fazer entrega de documentação para começarem a trabalhar. Então tem técnico de enfermagem, tem o nome, Marcone Muniz, Fábio Lutemberg, Sebastião Luiz, Humbério Pereira, Leonardo, Máximo. E embaixo tem enfermeiro, colocação e nome. Anadina, número 1, Juliana, número 2, Carolina, número 3, Tatiane, número 4 e Jacira, número 5. Bom, aí vem um outro decreto, 053, aonde torna público o resultado final do processo. Do 1º ao 5, do 1º ao 4, tem média, a pontuação 21.5, 12.5, 6 pontos e 3.5. No número 5, dona Jacira Ramos Diniz, a pontuação é 0. A dona Natália, a pontuação é 0. E a dona Juliana, a pontuação é 0. Quando a gente chega lá do outro lado, no decreto, no processo seletivo, no edital que chama para apresentar os documentos, a dona Jacira Ramos Diniz, que está aqui com a nota 0, está sendo chamada para apresentar os documentos. Espetáculo, hein? Eu não sei se as outras duas estão sendo chamadas, porque aqui para baixo não saiu, não apareceu na internet. Mas já tem uma com nota 0 chamada para apresentar documento. Nota 0
nota 0, pode trabalhar? É eliminado de concurso, né? Pode trabalhar? Sabe. Claro que não. Será que pode? Claro que não. A primeira está com 25,5, a segunda está com 12,5, a terceira está com 6, a quarta está com 3,5. E a quinta, que é a dona Jacira, está com 0, a dona Natália está com 0 e a dona Juliana está com 0. Agora aqui só vai até a dona Jacira, as outras duas não aparecem. Eu não sei se não foi chamada ou se foi cortada na internet e não apareceu. Mas tem uma aqui com nota 0 que está sendo chamada para apresentar a documentação. Alguém teria que vir a público explicar isso que está aqui. Eu não estou inventando. Isso aqui está publicado, está na internet, está por aí rolando. O espaço aqui está aberto para alguém que queira explicar e esclarecer isso à população friburguense. Para mim, isso é uma prova de vergonha. Não é, doutora Tava? E agora, doutora Tava? Qualquer concurso público, se você tira no 0, você é eliminado, isso aqui, né? doutora Tava, não é nenhum concurso, é um processo seletivo simplificado. Eu não sei nem o que é isso. Não é concurso público. Não sei que processo seletivo simplificado é. Isso deve ser uma dessas maracutá aí para as pessoas trabalhar, né? Porque tem um monte de gente trabalhando aí que não é concursado. Quando chega a hora de mandar eles na rua, tem um tal de TAC aí, que é renovado com o Ministério Público, e eles continuam e não tem concurso, não dão oportunidade das pessoas fazerem mais concurso nessa cidade. Verdade. Doutora Tabata, o Cantinho do Idoso, por gentileza. Bom, a pedidos, né? Hoje serei um pouquinho mais breve, porque ele disse que tem muita coisa para falar com vocês, aí pediu para a semana que vem eu ser um pouquinho mais longo. Então vamos lá. Continuando como que se diz? A nossa viagem, né, Nildo? Verdade. Pelo Código de Defesa do Consumidor, hoje nós vamos entrar nos contratos de adesão, os famigerados contratos de adesão. O que são esses contratos de adesão? Antes de ler o que o código diz, podemos simplificar o seguinte: são aqueles contratos que já vêm prontos para que possamos assinar. Ele já está pronto no computador, ele já está pronto no papel. Nossos dados são preenchidos ali na hora e assinamos. Nós não temos a oportunidade de discutir alguma coisa ali. E mesmo que discutimos, né, que venhamos a discutir alguma coisa e que seja incluído uma cláusula ali, o Código de Defesa do Consumidor, a nossa Lei 8.078 de 1990, ele estabelece que esse contrato continua sendo contrato de adesão. Tá? Então, o Código do Consumidor, no artigo 54, ele estabelece que o contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Então, quer dizer, ele é feito somente por uma das partes e você, consumidor, não tem o poder de modificar ele de forma substancial, de forma mais do que 50%. Então, a gente inclui nesses contratos, contratos bancários, contratos com TV a cabo, contratos com empresas de telefonia, diversos contratos são assim, são contratos de produtos e serviços. Eu citei bancários, telefonia, mais o que? TV a cabo, internet, esses contratos todos são considerados contratos de adesão porque eles já vêm devidamente prontos, de forma unilateral, né, feitos pelo fornecedor daquele produto ou daquele serviço, e você, consumidor, só vai ali colocar ali fulano de tal, endereço tal, CPF tal, identidade tal, e vai lá embaixo e vai meter sua canetinha, a sua assinaturazinha. Você não tem a oportunidade de discutir a feitura desse contrato, tá? Acontece esse contrato também,
esse contrato de adesão também em algumas imobiliárias, em outros tipos de comércio também, tá? No parágrafo 1º do artigo 54, o Código estabelece que a inserção de cláusulas no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. E é aquilo que eu falei, o contrato veio pronto. Se você não mudar substancialmente aquele contrato, o que vai acontecer? Ele vai continuar sendo um contrato de adesão. Se você fizer a inclusão de 2, 3 cláusulas, de nada vai adiantar, ele vai continuar sendo contrato de adesão. Não será contrato de adesão se eu como consumidor, sentar com o meu fornecedor do produto ou serviço e em conjunto fizermos as cláusulas que regerão aquele contrato. Fora isso, é um contrato de adesão, tá? O parágrafo 2º, ele estabelece que nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, aquela cláusula que vai rescindir, resolver o processo, desde que a alternativa cabendo à escolha do consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo do artigo anterior. O que acontece? Essa cláusula resolutória, ela vai ser admitida, mas ela tem que ser de forma alternativa e vai caber ao consumidor escolher essa cláusula resolutiva. Mas, infelizmente, por falta de desconhecimento de você, consumidor, você não sabe, não tem a prática de pegar o contrato e ler e tentar, mesmo sabendo que ele já está pronto, discutir as cláusulas para decidir aquilo que é melhor para você. Quer ver, Nedo, uma cláusula que vem muito nos contratos de adesão, você lê assim, em qualquer contrato, estabelece como foro competente para resolver, para dirimir as questões deste contrato, o foro da comarca de Belo Horizonte, e você mora em Nova Friburgo. É um contrato de adesão. Você pode discutir aquilo ali, porque você está assumindo, você está aceitando, está assinando aquele contrato na comarca de Nova Friburgo. E os contratos, a justiça, ela é benéfica a você. Se você não está satisfeito, eu não quero saber se é de Belo Horizonte, se é de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Belém do Pará, Amazônia, de onde for. Eu vou discutir aquele contrato ali. Então, essa cláusula do foro é uma cláusula que ela pode ser modificada e que você, cidadão, pode modificar. Tá? Outra questão também prevista no nosso artigo 54, através do parágrafo 3º, estabelece que os contratos de adesão escritos serão redigidos e escritos o preto no branco, serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. E o que esse parágrafo ele quer dizer? Está aqui o meu contrato, o meu preto no branco. Eu fiz o contrato. Ele tem que ser de forma ostensiva, ele tem que estar legível e o tamanho da minha letra que eu vou usar, tá? Que são os caracteres, não pode ser inferior ao tamanho 12. No caso aqui, eu aqui usei o 13. O Niedo, quando traz, ele traz tudo em caixa alta, assim como eu trouxe, ele traz tudo em 12. Então, quer dizer, o mínimo para ser legível tem que ser 12. Você já se deparou com aqueles contratos que tem aquelas letrinhas miudinhas, que você, por mais que enxergue bem, tem que apertar o olhinho assim, para poder ficar lendo? Esses contratos com esse tipo de corpo, de formato, de tamanho, eles são considerados nulos, tá? Não devem valer, porque existe toda uma regra para o contrato de adesão. E finalizando o artigo 54, ele estabelece que as cláusulas que implicarem limitação de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
Então, eu estou fazendo ali um contrato e dentro daquele contrato eu tenho uma limitação, né? Eu estou impondo uma limitação a você, consumidor. Eu tenho que colocar esta limitação em destaque, seja ela em negrito, seja ela sublinhado, seja ela em caixa alta, que são as letrinhas todas em maiúsculo, seja ela em itálico, que é aquela letrinha deitada, seja ela de que forma for, mas eu tenho que colocar ali. Então, eu vou pedir para vocês, consumidores, a partir de hoje, tendo conhecimento do que estabelece o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, quando forem adquirir um produto ou um serviço, que seja necessário uma assinatura num contrato de adesão previamente realizado de forma unilateralmente pelo fornecedor daquele produto ou daquele serviço. Leia com atenção o contrato, que ele espere meia hora, 40 minutos, mas não deixe de ler, não assinem nada de ler, se atente a cada minuto. E se o contrato tiver com uma letra que esteja dificultando, você vai pedir para ele, assim, imprima com a letra tamanho 12, de forma legível, porque eu preciso ler assim e o Código de Consumidor assim exige. Faça, busque, exija, cobre os seus direitos. Porque não adianta existir no nosso direito uma legislação tão perfeita que proteja você, se você não cobrar, se você não exigir, se você não correr atrás dos seus direitos. Senhores viram essas informações que a doutora Tabata passou aí para os senhores, importantíssima para as pessoas conhecerem. Esse contrato nulo pelo tamanho da letra é sensacional isso. E todos esses contratos que você faz para seguro de carro, as letras são pequenininhas, né, doutora Tabata? Sim. É impressionante. Os contratos bancários, geralmente, os contratos bancários também. Mínimos. É impressionante isso. 3512-1253. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu recebi aqui uma matéria do meu amigo João Bolorito, importante essa matéria que ele me mandou, obrigado aí por você nos ajudar aqui a fazer o programa, e pouca gente conhece isso aqui, eu vou te dizer, pouca gente conhece isso aqui. Quem já deixou de pagar parcelas de produtos ou serviços comprados a prazo, sabe bem o que acontece. O nome vai parar no Serviço de Proteção ao Crédito, que é o SPC. Mas, e se o órgão encarregado de informar ao mercado quem está inadimplente não honrar os seus próprios compromissos? É por essa situação, no mínimo inusitada, que a Câmara Dirigente Logista do Rio de Janeiro, detentora da marca SPC, na cidade do Rio, está passando. Em valores atualizados, a entidade deve R$ 306.403,12 relativo a aluguel, condomínio e imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU atrasados. A cobrança do débito vem sendo discutida na Justiça desde novembro de 2005. A quantia refere-se ao uso de salas comerciais num edifício localizado na Rua da Carioca 32, no centro do Rio, onde eram feitas consultas ao cadastro do SPC. O primeiro contrato entre a Câmara de Dirigentes Logista e a Beneficência Portuguesa, dona do prédio, foi assinado em 1º de junho de 2004. Naquela época, o custo de locação de 4 salas foi fixado em R$ 450 por mês. O acordo valia até 31 de maio do ano seguinte, mas a Câmara pagou apenas um mês de aluguel naquele período. Foi proposta uma ação de despejo, mas como as salas precisavam de obras que a Câmara fez, houve um acordo segundo a qual se descontaria os aluguéis vencidos. E, em troca das despesas com repagos, e sobraria um crédito para aluguéis futuros, disse o advogado da Beneficência Portuguesa, José Roberto Ramos Paulo. A Câmara de Dirigentes Logística, porém, acabou não cumprindo o acordo e voltou a atrasar o aluguel, condomínio e IPTU. O novo débito deu origem a outra ação judicial que resultou em 2012 com o despejo do SPC do prédio da Rua Carioca.
Procurados, representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas não quiseram se pronunciar sobre a dívida das salas do SPC. O advogado da entidade, Oscarino Arantes, afirmou que não comentaria ações judiciais em andamento. O presidente da Câmara, Carlos Monjardim, foi procurado, mas não respondeu aos contatos feitos pelo Extra. Na última sexta-feira, foram deixados 4 recados para ele na nova sede da entidade. Por telefone, as funcionárias disseram que Monjardim estava numa reunião. O advogado da Beneficência Portuguesa, José Roberto Paulo, afirmou ter pedido ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, o sequestro dos bens da Câmara para garantir o dinheiro para quitar a dívida. Mas o órgão alega não ter esses bens, já que é uma entidade sem fins lucrativos. É muito cara de pau, afirma o representante da Beneficência Portuguesa, num dos trechos da ação de cobrança. Há cerca de um ano, o SPC se mudou para 2 salas de um prédio na Avenida 13 de Maio, no centro. Segundo a administração do edifício, pelo menos o condomínio está em dia até agora. De acordo com o processo, em fevereiro de 2007, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio, Carlos Monjardim, enviou um e-mail à Beneficência Portuguesa sugerindo pagar o aluguel daquele mês para não mais atrasar e acertar posteriormente a dívida. O crédito ganho pela Câmara na época, de acordo pelas obras realizadas, valia apenas para os aluguéis. O SPC está no SPC. Que barato. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Pouca gente tem conhecimento, Bololito, de uma ação dessa. Aldo Carlos de Moura Gonçalves, presidente do Clube de Diretor Lojista do Rio de Janeiro, outra entidade que representa o comércio e nada tem a ver com essa dívida de aluguel, esclareceu que não existe uma disputa judicial pela marca SPC. A sigla era nossa até a década de 70, mas o registro não foi renovado e nós criamos em 2011 o Serviço Central de Proteção ao Crédito, o SCPC. Quer dizer, para negativar toda a população, eles criam tudo que é sigla, mas eles não pagam os compromissos deles. Como é que pode um órgão que não paga os seus compromissos, que deveria estar no SPC, coloca a gente negativo nos créditos? Nido, acho que agora eu entendi por que da cobrança quando você vai pedir a declaração. Para pagar o aluguel deles. Para pagar o aluguel deles. Olha, minha gente, isso realmente é Brasil. Infelizmente, é muito bom o país, é um país maravilhoso, um país rico, um país tranquilo, mas nós não damos sorte com o governante. Estamos há 12 anos na mão dessa gente que está aí. Uma coisa é muito importante, é impossível, doutora Tabata, a senhora pode ver isso que eu vou lhe dizer, é impossível escrever corrupto sem PT. É verdade. Quero ver alguém escrever a palavra corrupto sem o PT. Não consegue. É triste, mas é verdade. E Petrobras? Mesma coisa. A mesma coisa. Infelizmente. 3512-1253. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, constantes em nossa Constituição Federal, é a cidadania. Todo mundo conhece isso, né, doutora Tata? Isso não é estranho para ninguém. Cidadania pressupõe todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. É um conjunto de deveres e direitos que devem andar juntos. Como cidadão, deveriam ter o direito de adquirir um bafômetro, de maneira que possa avaliar quanto a condição de dirigir sem infringir a lei. Digo isto porque, se bebo uma latinha de cerveja no jantar, por exemplo, preciso saber a partir de que momento estarei apto diante da lei a dirigir. Não acho justa a lei seca
impor aos cidadãos uma condição de submissão total a ponto de gerar uma sensação constrangedora de insegurança limitante da liberdade de locomoção. Tais equipamentos ou análogos deveriam ser comercializados a custo acessível em farmácias, mercados, bancas de jornal, postos de combustíveis e etc. Olha, minha gente, o bafômetro. Não existe bafômetro para vender. Mas eu posso jantar e tomar uma cervejinha. E mais tarde eu posso pegar o meu carro e sair. Mas eu precisava ter um bafômetro para mim fazer o teste, passou já o efeito da minha cervejinha que eu tomei no jantar, eu já posso dirigir. Mas não existe o bafômetro em lugar nenhum para as pessoas comprar. Então, todo mundo fica submisso a eles. Se você tomou uma cerveja e não tem um bafômetro para ver se você já está na condição de dirigir, você não sabe se está ou se não está, você sai e dirige, é pego por eles, paga 900 e tantos reais, reboca o carro, faz isso e faz aquilo. Porque o que eles querem é dinheiro do povo. Eles não querem auxiliar o povo. Eles não querem evitar que o povo sofra acidente. Eles querem é o dinheiro do povo. Bota o bafômetro para vender, todo mundo compra e faz o seu controle, se pode ou se não pode dirigir. Se a partir dos bafômetros estarem na praça para vender, se a pessoa for pego e não passar no bafômetro, aí sim, aí é a punição. As pessoas que têm o hábito de beber, de tomar uma cervejinha, vão comprar o seu bafômetro, não é, doutora? Com certeza. A senhora não acha que isso é correto? Lógico, você está tirando... Eu não sou contra a lei seca, eu sou contra certas restrições que são impostas ao cidadão, que é esse seu caso, entendeu? Você está tirando o direito da pessoa a beber uma cervejinha, né, no jantar, aí acontece um imprevisto dentro da casa dela, alguém passa mal, você precisa ir na farmácia, você precisa ver alguém, você não pode ir porque você bebeu uma cerveja, você não sabe a que nível atingiu ali. É verdade. E outra Entendeu? coisa, Faz sentido. E não é só uma cerveja, se você come um bombom com licor dentro. Algum remédio que contenha álcool. Então, eu não vejo nada, eu acho até que é uma covardia com a população não existir esses bafômetros para vender a um preço acessível. É a mesma coisa que extintor de incêndio. Eles botaram A, B e C. Para que o A? Para que papel? Me diga qual o papel que tem dentro do que o veículo tem. O veículo não é fabricado a poder de papel. O extintor que já vinha nos veículos é o suficiente. Até porque, na Europa, os veículos não têm extintor. Porque na hora que o carro pega fogo, ninguém sabe manusear o extintor. Normalmente os extintores ficam embaixo do banco. Ninguém tem noção de ir lá embaixo do banco, apanhar o extintor. Todo mundo abre a porta e sai correndo para não se queimar. E o ABC para que se não tem papel no carro? Isso aí é uma fórmula de ajudar algum amigo deles que montaram uma fábrica de extintor para ficarem ricos. E montaram uma fábrica que não tiveram condição de atender o mercado. Os senhores veem a dificuldade que as pessoas estão aí para comprar extintor. Foi até dilatado o prazo da colocação do extintor. Pela segunda ou terceira vez, Pela segunda ou terceira vez. Isso me faz lembrar quando eles criaram aquele kit de primeiro socorro, que aquilo não servia para nada. Deixaram o amigo deles, os amigos deles ricos, e depois caiu em desuso e acabou o kit. É a mesma coisa esse extintor. Os caras vão ficar ricos e depois vai cair em desuso. Porque o carro não é fabricado com papel, não precisa extintor da classe A. É para ajudar algum amigo deles para ganhar dinheiro. E eles não têm condição de fabricar. É a mesma coisa que o bafômetro. O bafômetro, essa lei seca, é para tirar dinheiro do povo. Libera esse bafômetro para as pessoas comprarem a preço acessível, e as pessoas que gostam de tomar a sua cervejinha passam a se controlar. Se for pego, aí tudo bem, vai ser punido porque não se controlou, porque não quis, não comprou o bafômetro porque não quis.
é outra história. Mas você dá a condição da pessoa fazer isso. Então o que fazem nesse país é covardia. Tudo isso é covardia. É um bando de covardes, é um bando de corruptos e covardes. Que eles só fazem tudo para eles. Fazem nada para ajudar o povo. E esse povo é que bota essa gente lá. Para ficarem ricos e milionários, como a gente vê aí todo dia, esse mar de corrupção que o nosso país está atravessando. Minha gente, compreensão e paciência não faltam ao povo brasileiro. Acrescento tolerância extremada como triste qualidade que permite manter esta estrutura de governo podre, onde instalou-se uma quadrilha gigante, nunca antes vista na República, para surrupiar inescrupulosamente em nome de um projeto de poder, o erário público. Se somarmos os denunciados por Janot, os empreiteiros envolvidos e os ainda não denunciados por interferência do governo, que nega, como Foster, como Dilma e Lula, que foram beneficiados direta ou indiretamente pela roubalheira na Petrobras e estiveram de corpo presente e impunes nas principais decisões tomadas até então. Chegamos a um número inadmissível para um país onde a pobreza e as dificuldades podem ser constatadas em cada esquina. Calma é necessária, mas tolerância deve ser zero. Única forma de restabelecermos uma governança sadia no amplo sentido da palavra. Chega, não temos mais tolerância. A nossa tolerância já chegou a zero. Não tem mais jeito, minha gente. Não tem mais jeito. A gente tem que tomar uma providência de qualquer maneira. Não tem jeito. Eu quero agradecer a participação do senhor Ronaldo de Olaria, aqui no programa, e ele colocou para mim: parabéns pelo programa. Niedo, o trabalho seu e da doutora Tabata é maravilhoso. Eu, como sempre, estou aqui prestando a maior atenção em tudo que você está falando. E fico pensando que você é uma pessoa especial, porque se o seu programa não existisse, o povo da nossa cidade não teria a quem recorrer. Porque os outros programas que se dizem jornalísticos são todos chapas brancas. Obrigado a você e a doutora Tabata. Muito obrigado, senhor Ronaldo, pela sua participação. Dona Ruth Ari Parreiras, obrigado, dona Ruth, pela sua participação. Parabéns pelo programa, Niedo. Eu sou amiga do Joel de Sá Martins. Eu e meu marido não perdemos um programa de vocês. E a situação está tão grave que a doutora Tabata já está até de luto. É verdade, está grave mesmo. Dona Rosânia Mota, do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo e doutora Tabata, a pessoa, por querer ler um contrato, ele pode ter esse direito negado e até apanhar? Aí, doutora Tabata. Claro que não, é um direito seu ler aquilo que você está fazendo, você vai assinar. Senhor Flávio de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu nunca vi um prefeito tão ruim como é o prefeito Rogério Cabral. Ele me passa que está fazendo tudo de caso pensado. O caso, por exemplo, da Denise Lopes é o típico. Caso do cara cínico. Ela mete o pau no governo e ele coloca ela no governo de repente. Ela pede para sair e ele fala que se municiou e vai detonar o governo. Ela fala que se municiou e vai detonar o governo. Ele aí a admite em um cargo maior. Diretora administradora do hospital. O que esse cara é? Sonso, medroso ou maquiavélico? O que ele é? Ou ele é sonso? Eu acho que ele é sonso. Eu acho que ele é sonso. Porque, sinceramente, a partir do momento que ela aceitou o primeiro emprego, ela pode até ter sido se municiado, mas eu acho que ela perdeu, né, Nildo? Ela perdeu a razão ali. Ela se vendeu a partir do momento. Eu não me vendo. Você se vende, Nildo? Eu não. Dona Keila, lá do Califórnia, filha do Laerte. Obrigado, Keila, pela participação.
Niedo, eu quero saber a respeito do concurso que o governo andou falando que ia fazer e de repente estão falando que não vai sair mais. Será que a bagunça tomou conta mesmo? Ô Keila, você tem dúvida que a bagunça tomou conta? Mas tomou conta mesmo. Senhor Aloysio, Bujão do Centro. Obrigado, Bujão, pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu domingo fui na casa da minha família, que mora em Olaria, subi pela rua Gustavo Lira por causa da feira e Niedo, eu fiquei apavorado. As ruas são buracos puros, desnível de asfalto, etc, e etc. Eu queria saber se esse asfalto na porta, que o governo tanto fala, é só para as ruas do centro. Olha, ô Bujão, eu acho que esse asfalto na porta é só no centro. Porque da outra vez que eles vieram com essa conversa fiada aí de asfalto na porta, só ficou aqui por baixo. Por cima não foi asfalto nenhum. Você lembra disso? Senhor Pedro de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o Paissandu é caso de polícia. O trânsito naquele local é um inferno. A padaria Superpão fica o dia todo com fila dupla, mas agora aqueles carros ali estacionados irregularmente não vão ser mais multados, porque o superintendente da Secretaria de Mobilidade Urbana é indicado pelo dono da Superpão, Onei Botelho, e dono também do PDT local, Partido de Corruptos. Ô, seu Pedro, há muito tempo que aqueles carros que param ali nunca foram multados, nem quando era o TRAN, nem quando era o outro secretário, nunca foi multado. Ali sempre teve uma cobertura. Dona Márcia de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, todas as cirurgias do Hospital Raul Sertã estão suspensas. Agora imagina só, Niedo, o tamanho da tragédia que isso causa. Uma cidade de quase 200 mil habitantes que possui um único hospital público, além da nossa cidade ter quase 200 mil habitantes, ainda temos todas as cidades vizinhas para serem atendidas. Simplesmente o hospital não está fazendo cirurgia. É uma tragédia ou não é, amigo? É uma tragédia e está aqui, doutor Renato. O senhor que diz que não tem nenhuma causa, está aqui, ó. Está aqui mais uma das causas que o senhor disse que não viu, que não deu tempo de analisar, está aqui, doutor Renato. Mais uma das causas. Senhor Laerte do Califórnia, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a nossa cidade virou até piada. O povo, ao menos, está plantando repolho na praça. Abraços para todos da Focus. Obrigado, Laerte. Pena que não foi couve-flor. Senhor Juarez do Catacione, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo e doutora Tabata. Que ponto chegou a nossa cidade? Doutor Renato Abirrama falar que não existe fatos que levem a uma criação de uma CPI. Doutor Renato, qualquer leigo sabe o que mais tem na saúde são fatos errados. O que é difícil de achar na nossa saúde são coisas boas e atitudes certas. Está aí, doutor Renato, mais uma pessoa lhe orientando, que o senhor não teve tempo de analisar, doutor. Doutora Carmen de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, como sempre faço, não perco um programa seu. E hoje liguei para expressar toda a minha decepção e tristeza com as pessoas que dirigem os destinos da nossa cidade, principalmente na área da saúde. O meu neto tem 26 anos e mora no Campo do Coelho, onde tem uma pequena propriedade rural, da qual tira o seu sustento e da sua família. As 2 semanas atrás, ele, quando trabalhava com uma serra elétrica, cortou os tendões de 4 dedos da mão direita. Teria que ser operado imediatamente para refazer os movimentos. Só que eles deram pontos nos dedos e até hoje ele não foi operado. Niedo, é desesperador a nossa angústia. O que devemos fazer, doutora Tânia? Dona Carmen, quando o seu neto tiver alta, a senhora vai procurar a defensoria, vai com ele procurar a defensoria, um advogado da sua confiança, e vai entrar com um processo de responsabilidade civil contra a prefeitura, né? Contra o município de Nova Friburgo, pedindo uma indenizaçãozinha, porque com certeza
esse fato vai gerar grandes transtornos na vida do seu neto. Dar simplesmente ponto num tendão que foi rompido, Deus queira que eu esteja errada, mas preciso nem dizer, né, Nido? É verdade. Dona Eliette de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa, Niedo. A nossa classe política é a pior de todos os tempos. Eu estou aqui, como sempre faço, vendo o seu programa e imaginando que a situação é tão grave que até os políticos de oposição, mas aqueles de oposição que não têm mandatos, como a turma da Saudade Braga, turma do Heroto, turma do Jairo, viúvas de Paulo Azevedo, Jorge Carvalho, etc. e etc., são todos ruins, ou melhor, todos farinha do mesmo saco. A senhora fez uma colocação perfeita, dona Eliette. Seu José Luiz do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, esse governo PT é muito sem vergonha mesmo. Agora que a fonte de corrupção das estatais, principalmente a Petrobras, está secando, o governo aumentou o repasse para os partidos políticos. É quase 1 bilhão de repasse para os fundos partidários. Dá para ter nojo desse país, Niedo. Será que isso não vai ter fim nunca? Niedo e doutora Tabata, a justiça, que era a esperança do povo, agora não é mais. Quando a gente vê ministros do Supremo, que é a maior instância da nossa justiça, serem colocados lá, pessoas ligadas ao PT, dá nojo, amigo. Nós vivemos, seu José Luiz, realmente enojados. Você sabe que o seu José Luiz falou faz sentido, Nido? As pessoas que entram lá, tudo tem que ir. Quem indica? Já pensou se seria interessante que se existisse concursos para os cargos de ministros do STF, do STJ, do TRT, do TST? Não ia ser bem mais interessante? É verdade. Dona Helena de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, estamos há pouco mais de 1 ano das eleições municipais e eu não vejo esperança nenhuma em se tratando de nomes. Niedo e doutora Tabata, hoje já temos um monte de nomes e é muito triste. Eu não vejo luz nenhuma no fundo do túnel. Rogério Cabral, doutora Grécia Arruda, Glaube e o grupo Saudade de novo, Jário da Vermar, Zé Rezende, irmão do ex-secretário-geral Braulio Rezende, e mais alguns que ainda vão aparecer. Algum deles pode dar certo, Niedo? Eu acredito, dona Helena, que nenhum deles pode dar certo, porque já passaram por aí e não fizeram nada. Senhor Cardoso do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Ninguém na nossa imprensa local tem a coragem e a competência para fazer o trabalho de vocês. Niedo, só mesmo quem precisa do Hospital Raul Sertã é que fica sabendo as condições que a nossa saúde se encontra. Os funcionários até que têm boa vontade, mas as condições são precárias. O secretário de Saúde deu entrevista à torto e à direito falando que o centro cirúrgico foi interditado apenas por uma questão burocrática. Disse ele que a vistoria anual não tinha sido feita por culpa dos governos anteriores. Mentira, Niedo. A verdade é que é impraticável fazer cirurgia naquele ambiente. E outra coisa, seu Cardoso, você lembrou bem agora, eu não tenho visto mais o secretário de Saúde, doutora Tabata. Sumiu. Mas não dizem que ia mudar, que ele só ficava até o dia 20? Que ia entrar um outro, mas ninguém noticiou nada e ele sumiu. Pois é. Quando chegar em casa eu vou olhar a TV Câmara, Niedo, para ver se ele está lá no Senhor Eduardo de Conselheiro Paulino, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a passagem dos ônibus passou para R$ 3,30. E a qualidade piorou muito. A gente fica na avenida onde era o antigo Miele e os ônibus demoram mais de 40 minutos. Eu moro no loteamento São Jorge e o fiscal em Olaria manda o ônibus de Olaria irem até Conselheiro e com isso o São Jorge fica sem transporte. Além desses ônibus estarem tudo imundo e além daquela rodoviária que é responsabilidade da FAO, está um chiqueiro. Aquilo lá é um verdadeiro chiqueiro
e um antro de marginal dentro daquela rodoviária que precisa ser tomada uma providência. Aí a gente quer saber de quem cabe. Não cabe a prefeitura com guarda municipal, não cabe a polícia militar, cabe a quem? Tirar aquele antro de bandido lá de dentro e pelo menos essa FAO, sei lá quem é o responsável, mandar fazer uma faxina naquilo para as pessoas poderem usar aquele banheiro. É um nojo aquilo que está lá, gente. É uma falta de respeito. Senhor Carlos de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, graças a Deus que você voltou e voltou de telefone novo. Só a sua coragem e a sua lealdade com o povo, que é a mesma quando cai o seu programa num feriado, eu fico triste, porque não podemos policiar esses políticos corruptos. Ô, seu Calil, eu também fico triste quando acontece isso, que eu não posso vir aqui, porque eu adoro vir aqui e adoro manter o povo friburguense informado. Senhor Antônio de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu moro na rua Manuel Duarte, esquina com a rua Joaquim Antunes, em frente ao Escadão. Niedo, nós somos a lixeira da cidade. A nossa rua é lixo puro, matos, ratos e etc. Eu já fui ao secretário de Olaria e ele simplesmente não faz nada. Eu não vou mais ao secretário Breder, porque ele é um incompetente e dissimulado. Estamos entregues à própria sorte. E agora, quando o senhor falou aqui, que é uma lixeira e tudo isso, um detalhe que eu lembrei, todas as escadas de Nova Friburgo, nesses escadões que por aí temos, não tem corrimão, doutora Tabata. Faz sentido. Todas as escadas não tem corrimão. Eu já andei por aí vendo essas escadas, não tem corrimão. O que tem número de pessoas idosas que caem nessas escadas, que se machucam, os senhores não calculam. É que eles caem, se machucam e vão embora e não falam em lugar nenhum. Todas as escadas não tem corrimão. Coisa mais fácil do mundo é botar um corrimão. Verdade, faz sentido. Obrigado, senhor Antônio, pela sua participação. Dona Luzia de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, será que a justiça da nossa cidade não vai tomar iniciativa nenhuma em relação a essa catástrofe que está acontecendo com a nossa saúde? Eu já nem falo mais da saúde do Estado, que essa pelo menos tem bagagem para atender o povo. Exemplo do Hospital do Câncer, o INCA, que faz um trabalho de excelência. Já na nossa cidade, o caos é total. Olha, dona Luzia, eu acho que a Justiça, o Ministério Público, os órgãos competentes já passaram há muito tempo do limite de tomar alguma providência. Não sei o que eles estão esperando ainda. Não sei mesmo. Senhor Antônio da Rua Manuel Duarte, obrigado pela participação. Niedo, eu sou do Corpo de Bombeiros, sou seu amigo. Obrigado pela sua participação. Senhor Heitor do Paissandu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, todos nós sabemos que essa Secretaria de Mobilidade Urbana, ou antiga Altran, como queiram, não presta para nada. Essa secretaria é apenas moeda de troca política. Agora, por exemplo, a secretaria está nas mãos do PDT, ou melhor, nas mãos do grupo do ONEI. É vergonhoso o que acontece na nossa cidade. O nosso trânsito é um verdadeiro inferno e esses políticos não fazem nada na nossa cidade. Acontece a mesma coisa que acontece no Estado e na União. Só dar um exemplo. São 39 ministérios para poder contentar aos 28 políticos que estão na boquinha. É triste. E agora nós já estamos começando a ver a movimentação das jogadas políticas para o ano que vem. Já está claro aí na nossa cidade esses últimos acontecimentos. Está claro. Eles pensam que enganam alguém, que as pessoas não entendem o que eles estão fazendo. Já estão fazendo jogadas políticas, artimanhas políticas e com uma mentirada, uns tremendos mentirosos, uns tremendo cara de pau, uns homens que respondem a processos
E estão aí na cara de pau dizendo que vão fazer, que vão acontecer e que são honestos. São os mentirosos. Tentam conseguir as coisas para fazer uma artimanha política para o ano que vem com mentiras, com idiotices, enganando as pessoas que são desinformadas. É muito triste e é muito vergonhoso o que esses homens fazem. E só eles que pensam que estão enganando alguém. Eles é que estão sendo enganados. Nós tivemos agora, lá em Xanxerê, diante da calamidade ocorrida no município de Xanxerê, o governo do PT, pródigo em distribuir Bolsa Família, prometeu ajudar aos desabrigados. E o que fez? Liberou o FGTS dos atingidos. Faça-me o favor. O governo está socorrendo os flagelados com recurso deles mesmos. E será que eles têm... Igual ele fez aqui. Não, e será que eles têm esse recurso? Igual ele fez aqui. Está recorrendo com o dinheiro dos caras. O dinheiro deles. E será que eles têm esse recurso? Claro que não. Gente... Até tem, né, Nido? Aqueles Não, pobres, tem gente coitados. que não tem fundo de garantia. Pois é, eu, por exemplo, não tenho. Ah, então pronto. O que adianta liberar o seu fundo de garantia se a senhora não tem? Não liberou nada, concorda? Para mim não ajudou em nada, né? Não ajudou nada. É o caso lá que eles estão fazendo lá. Parece não ter fim a sucessão de tragédias e tropeços que fatalmente ferem a cada dia nossa nação. A corrupção está infiltrada em todas as esferas como um câncer incurável. Não devemos buscar comparações de economia e comportamentos no exterior, pois a coisa vem do padrão moral aceito e praticado por quase todos neste país. Os mercados que mais crescem hoje no Brasil são a corrupção e, evidentemente, a carga tributária, companheiras fiéis. As duas aliadas causam o que estamos vendo no contexto político e no socioeconômico. Alguém terá que pagar esta conta e seremos nós. Resta saber até quando, pois a cura não se encontra em siglas partidárias nem em quem as representa, mas numa mudança de comportamento moral, contribuindo assim para apagarmos o incêndio vergonhoso padrão moral brasileiro. (2512-1253). Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Dona Lourdes do Centro, obrigado pela sua participação. Niedo, o seu programa é o melhor programa da cidade. Nenhum programa na TV local supera o seu. Voltar o grupo da saudade é triste, porque se o Glaube se eleger prefeito, é a saudade que volta. Essa mulher destruiu muitos sonhos ao anular o concurso de 99. Olha, Dona Lourdes, veio no finalzinho a sua colocação e a sua colocação foi perfeita. Agora a gente tem que rezar muito para dar luz a esse povo eleitor de Nova Friburgo, para que esse povo não cometa mais esse monte de besteira que cometeram durante esses anos todos. Quando eu digo essas besteiras, não é só prefeito não, é prefeito e vereadores, porque, minha gente, é cada eleição que passa e cada gente eleita nesse Friburgo, né, que dá tristeza para a gente. Eu fico completamente entristecido em ver diversas eleições de Nova Friburgo. Gente, nós temos que ter um padrão, e o padrão de políticos, tem que ser um padrão de pessoas instruídas, de pessoas honestas, de pessoas que sabem conversar. Não adianta você ser formado em alguma coisa, mas ser um mau político. Não adianta você ser conhecido, todo mundo te conhecer, e na hora de você tomar uma decisão, você toma uma decisão contra o povo. É o que a gente vê em Nova Friburgo. E tem vereadores aí eleitos 2, 3 mandatos e que fazem isso em todos os mandatos que eles estão. E o povo repete esses erros. Tem vereadores que nem falam. Tem vereador que não conhece nada. Nada. Sabe o que é? Nada. Sabe nada. O cara não sabe nada. E já foi eleito não sei quantas vezes.
Tem vereadores que foram eleitos pela primeira vez e que nada sabem. Gente, o eleitor brasileiro tem que ser inteligente. O eleitor brasileiro tem que analisar isso. Porque tudo isso, minha gente, vem recair sobre a população. Quando vocês votam errado, quem vai pagar isso? Somos nós. É o povo, é o eleitor que vai pagar esses erros. Então o eleitor tem que acabar com esse negócio. Eu vou votar no Joaquim porque ele é meu vizinho. Eu vou votar no Joaquim porque o Joaquim é bonzinho. Eu vou votar no Antônio porque o Antônio me fez favor. Tem que acabar com isso, minha gente. Tem que analisar cada candidato, o perfil de cada candidato. Esses que por aí já passaram, todos esses já têm um perfil analisado. Já passaram aí 2, 3 mandatos. Será que o povo não tem perfil dessa gente que já tem 2, 3 mandatos aí? Repetir essa gente para quê? O que essa gente fez de bom para o povo? Eu só queria saber uma coisa de bom. Só não quero saber mais nenhuma. Só uma de bom desse pessoal que já passaram por aí, que já foram reeleitos. Só uma. Se não tem uma coisa de bom, para que reeleger essa gente? Não vejo razão para isso. Não vejo mesmo. Sou contra ninguém. Pessoalmente, contra ninguém. Pelo contrário. Mas, politicamente falando, tem que ser analisado. Politicamente falando, tem que ser analisado. Não pode ser feito da maneira que continua falando. Hoje, as coisas mudaram, o povo está mais inteligente, o povo está entendendo. Vocês já estão vendo o povo ir para a rua. Foi ano passado, foi agora dia 15 de março, foi agora em abril. Então as coisas estão mudando. E o Nova Friburgo tem que mudar. Tivemos um movimento em Nova Friburgo que não foi ninguém. Não foi ninguém lá. Eu não sei, o eleitor friburguense, o povo friburguense, tem medo de quê? Não tem que ter medo de nada. Tem que partir para dentro e se defender. Defender a sua família. Não tem que viver nesse anonimato que vive aí, sofrendo cada dia mais. Doutora Tabata, as suas despedidas, por gentileza. Bonitas palavras, hein? Obrigado. Que essas palavras abram a mente da população friburguense. Bom, como de sempre, agradecendo a participação de todos, desejando uma ótima semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, não posso deixar de fazer os meus agradecimentos a essas pessoas todas que entram em contato comigo aqui no programa, que me ajudam a fazer o programa em defesa do consumidor, porque a participação de vocês é importantíssima para mim, para o programa e para a população friburguense. Eu agradeço de coração essa participação de vocês que entram em contato e me ajudam a fazer o programa. Quero agradecer a vocês todos por isso que vocês fazem por mim. Quero agradecer o meu amigo Joel Martins, que está sempre entrando em contato comigo, sempre me dando aquela força. Joel, aquele abraço e muito obrigado por tudo. Laerte, esse é o meu eterno irmão. Ele sabe que eu tenho um carinho com ele, que eu acho que ele nem conhece o grau do carinho que eu tenho por ele. Tião, lá do Bar do Califórnia. Tião, meu irmão, eu estou aí toda terça-feira com essa turma aí assistindo o programa. Muito obrigado aí por essa força. Não posso deixar de agradecer e mandar um grande abraço para a dona Enir e o senhor João, lá em Varginha. Dona Enir, encontro com ela todo dia ali no centro da cidade. Ela me dá aquele abraço carinhoso. Dona Enir, obrigado pelo seu carinho que a senhora tem comigo. Dona Marina, minha amiga Marina, né? Marina é inconfundível, né, Marina? Todo dia eu falo com Marina, porque falar com a Marina é sempre gostoso e sempre me dá aquela força. Seu Francisco do Prado está sempre assistindo o programa. O Francisco de Paula, aqui da Travessa de Paula também, obrigado, você está sempre ligado. Borolito é meu irmão de 30 anos, 40, sei lá quantos anos, tantos anos que eu já não sei mais quantos anos, e é esse irmão que eu tenho aí, um irmão eterno, que me ajudou muito na vida e me deu muita força, Bololito. Que Deus te proteja, que Deus te acompanhe, a você e a todos
os seus entes queridos. Uma boa noite e até o próximo programa, se Deus quiser. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.